que o que Deus considera é o interior dos corações e não as aparências. As aparências enganam. Quantas vezes? O imperador japonês, em certa ocasião, chamou 3 jovens e lhes deu a cada um uma semente. E lhes prometeu que aquele jovem que plantasse aquela sementinha e depois de 1 mês voltasse ao imperador trazendo a flor mais bonita, aquele jovem seria premiado. Ele teria a alegria de poder viver mais perto do imperador no seu próprio palácio. Ele participaria dos banquetes junto ao imperador e à corte japonesa. Ele poderia usar as armas, as melhores que haviam, dos grandes samurais. E, portanto, ele participaria de grandes regalias do império. Passa-se 1 mês e os 3 jovens se apresentam novamente ao imperador, cada um com o seu vasinho. 2 desses 3 jovens tinham umas flores magníficas, coloridas, belíssimas. E o terceiro jovem, no fim da fila, estava ali com o seu vasinho sem nenhuma flor, apenas a terra, e a semente não havia brotado. Os 3 se apresentam ao imperador e o imperador contempla primeiramente aquelas belíssimas flores nos vasos dos 2 primeiros, flores que haviam brotado, crescido e encantavam os olhares. Ele contempla aqueles 2 vasos, aquelas 2 flores belíssimas e depois passa para o terceiro e vê que aquele só trouxe um pouco de terra no seu vasinho e nada mais. Quando o imperador passa as vistas nos 3 vasos, ele traz a notícia de a quem ele daria o prêmio. E ele se volta para aquele último, pequenino, com o vasinho apenas com terra, e diz que ele é o merecedor do prêmio. Mas como assim? Ele não havia prometido que quem trouxesse a flor mais bela, esse receberia o prêmio? Entretanto, o próprio imperador revelou-lhes que aquelas 3 sementes que ele tinha dado 1 mês antes para cada um, aquelas sementes eram falsas. Portanto, a mais bela flor, e aqui está a lição de moral da história, é a flor da sinceridade, a flor da honestidade. O que o imperador queria era encontrar alguém dentre os 3 que fosse digno de sua confiança, alguém que reconhecesse a verdade e que se apresentasse com simplicidade diante do imperador. E ele encontrou naquele terceiro jovem que tinha o seu vasinho apenas com terra. Muitas pessoas julgam os outros apenas pelas aparências. Muitos outros se preocupam apenas com a própria aparência. Mas nós sabemos quantas vezes as aparências enganam.